seja bem-vinda nessa segundona, né? Também muito especial, ou melhor, essencial. Eu vou deixar para vocês aí adivinharem do que é o dia de hoje, né? Vou dar umas dicas, tá? Ele combate a incontinência urinária, melhora o sono, diminui o estresse, ele queima calorias, aumenta a imunidade. Nossa, eu vou até parar por aqui, sabe por quê? Porque a lista vai embora. E você já sabe do que eu tô falando, é um remedinho aí bem milagroso, que traz muitas benfeitorias e que tem um dia só dele, tá? Eu vou deixar para Mariana Kiss dizer pra gente que dia é hoje, Mariana. Seja bem-vinda. Opa, gratidão por estar aqui mais uma vez, né? Ainda mais num dia que é tão essencial, principalmente porque dá luz a tudo e a todos nós. Dia do sexo, gente. Pois é, a gente tem que falar naturalmente, né, sobre o assunto. Exatamente, é dali que tudo começa, é dele que a gente veio, por que não? E como você falou, né, tem tantos benefícios com relação à saúde, né, isso que, previne a incontinência urinária. Quando a gente está ali se exercitando, porque é um tipo de exercício, a gente está trabalhando a musculatura pélvica, que ninguém se dá conta do quão importante ela é. Na academia a gente malha braço, malha perna, mas a gente não malha a nossa pelvis poderosa. E sim, né, quando a gente está no momento amando, sendo amado, a 2 ou a 3, né, também não vou entrar em detalhes. A gente melhora o sono. Melhora o sono, então a gente movimenta essa musculatura e essa contração previne realmente a incontinência urinária. Melhora o sono, a gente dorme mais tranquila. Maravilhoso, ainda mais quando a gente dorme agarradinho depois. Olha que delícia. Verdade, delícia, né? Principalmente quando os dias estão mais amenos, aquele friozinho, fazer uma conchinha, é tão bom, né? Pois é, hoje é dia do sexo, dito pela própria sexóloga, terapeuta sexual, né? Vocês viram como sexo é saúde. Sexo não é pejorativo, indecente, muito menos errado de falar nesse horário na televisão, por exemplo. Ao contrário, tá? Quando a gente esconde, principalmente dos nossos filhos, pode ser um problema. E nós vamos falar muito disso hoje aqui no programa. Agora de volta com a cantora Manda e essas convidadas queridas neste dia 6/9, 69. Te parece sugestivo? É por isso mesmo que o Dia do Sexo foi criado hoje. A data já é lei nas redes sociais. Eu também acho muito importante, como falei no bloco anterior, abordarmos sexo é responsabilidade, sexo é saúde. Vocês viram no começo do programa, a gente falou, os tantos benefícios que o sexo promove para todos nós. E a sexóloga e terapeuta sexual Mariana Kiss já tem nome de beijo. E veio conversar com a gente sobre o dono do dia, né? Nossa, muito bem, né? Gente, 6/9 é uma alusão a uma das mais populares posições sexuais que nós temos. Pois é, o dia do sexo é sugestivo. E ele é proveniente de uma campanha de marketing de uma grande marca de preservativos. E anteriormente, 1935, sabe? O Círculo de Educação Sexual aqui do Brasil, eles tentaram colocar no dia 20 de novembro o Dia do Sexo, para desconstruir a imoralidade relacionada ao sexo. Não conseguiram, né? Mas 2008 para cá, uma jogada de marketing, fez jus, todo mundo gosta, aqui no Brasil é muito comemorado. E, gente, a gente precisa lembrar de uma coisa, sexo é só uma pontinha do iceberg. Quando a gente fala de educação sexual, principalmente para crianças, para adolescentes, a gente está falando de sexualidade, a gente está falando da busca de afeto, a gente está falando de empoderamento. Estava conversando com a Sávia, né, que o termo feminismo, hoje em dia, ele não nos representa tanto, porque ele foi um movimento de mulheres brancas burguesas, não foi um movimento de mulheres negras, né, de proletariadas. Então, o termo empoderamento engloba todas nós. Mariana, então a gente pode dizer o seguinte, que sexo definitivamente não é só sexo. Não é só sexo, é só uma pontinha, é fantasia. Você sabia que o sexo é 90% fantasia e 10% toque, fricção?
A fantasia, ó, de um cheirinho gostoso, de um camarãozinho. Pois é, de falar ligado ao cheiro, né? De uma música gostosa que nos faz lembrar a nossa autoestima, que nós mulheres, nosso amor. né, adoramos ouvir. Completamente auditivas, completamente. E aí a gente não pode, né, negar as nossas fantasias, os nossos desejos. É muito legal também ressaltar, gente, que sexo não é só genitália. Você faz um sexo gostoso com as mãos, com o olhar, com a paquera, soltando um papinho gostoso. Eu sempre falo, você pode fazer sexo no meio da rua com a sua amada ou seu amado sem desrespeitar ninguém. Porque se você lança um olhar e o seu amado sabe qual é a sua intenção, porque a fantasia já está trabalhada, a pessoa chega ao orgasmo, vocês já transaram e fica tudo muito lindo. Agora explica pra gente o que é a sexência que você criou. Sexência, Isso, assim que fala? Sexência é a minha multimídia de educação sexual, onde eu falo para homens, mulheres, adolescentes, crianças. Ao contrário do que todo mundo pensa, quando a gente fala de educação sexual para as crianças, a gente não ensina sexo. A gente ensina a diferença entre os gêneros, o respeito. A gente ensina a criança a gostar do próprio corpo, mas entender que o toque precisa ser feito numa área privada. A que a criança se defenda, né, de tantos abusadores e oportunistas, que isso é muito importante. Minha filha, com 2 anos e meio, desde 1 ano, ela já toma banho sozinha. E ela sabe que fora de casa só ela pode tocar. Importante, né? você Muito tocar importante. no assunto. Então a Sexência, a gente está em revista, a gente está no canal no YouTube, tem blog, é justamente para reverberar outras ideias relacionadas à sexualidade e não limitar somente ao sexo. Mariana, a gente pode dizer então, né, e diante de tudo que você colocou agora, que hoje está mais fácil falar com os nossos filhos, né? Sem tanto tabu, ou não? Ainda tem gente que tem... Então, não sabe como tocar no assunto, é isso? Ainda é muito difícil porque nós pais não somos educados a falar sobre sexualidade com os nossos filhos. A gente não aprende sexualidade na escola. E aí uma dica que eu sempre dou, não sabe por onde começar, não comece. Espere a criança vir com a primeira pergunta, investigue de onde vem aquela ideia para você saber, né, se não foi nenhum oportunista que veio com um papinho ou se de fato ela tem alguma curiosidade. Por exemplo, a gente brinca que quando uma criança pergunta o que é virgem, você tem que observar se é virgem da embalagem do azeite ou se ela ouviu sobre isso em algum lugar. E daí você fala a verdade dentro da linguagem, da idade da criança. Quais as abordagens, Mariana, dos seus livros? Olha, eu tenho empoderamento feminino, como ser uma mulher solteira. Nerds para mulheres, que fala de sexualidade para jovens, para adolescentes, né, que estão naquela fase de autoestima, e eu gosto de literatura, mas eu também quero namorar. Músicas de amor e outras sacanagens, que são contos e poesias de amor e sexo. Eu tenho Aquela Menina, que é um romance lindo. Esse ano eu lanço mais 2 livros falando sobre BDSM, sobre a visão da ciência, né, que é o que é mais importante. E tenho Chamego no Telhado, que é um livro de poesias que eu escrevi para o meu marido, que ele nunca leu, diga-se de passagem. Mas a Amanda, se quiser, eu libero para ela o livro, a gente escrever uma música juntas, quem sabe? Acontece, gente. Acontece. Como é que é o nome do livro? Chamego no Telhado. Chamego no Telhado. Mariana, fala do seu curso, né, de sexualidade para Sex Shop. Então, gente, a Sex Shop é o primeiro contato que principalmente as mulheres têm quando elas estão insatisfeitas sexualmente. E eu sempre digo assim, ela não vai atrás de um brinquedo erótico, de uma lingerie. Ela vai atrás de descobrir o próprio prazer, porque muitas vezes ela não sabe se tem orgasmo, porque as mulheres ainda têm essa dúvida. Quando as pessoas me perguntam o que é o orgasmo, gente, é aquela sensação master, ultra, power de prazer. Não sei o que é isso. Então, eu criei esse curso para dar anatomia básica, os fundamentos da sexualidade, explicar que sexualidade é comportamento, é fantasia, é autoestima, porque elas são a nossa vitrine. E aí depois que a mulher chega e fala, então, não sinto orgasmo, o que eu tenho, o que eu não tenho, é a dona ou a vendedora de sex shop que nos indica, nós terapeutas sexuais e sexólogos, para a gente dar continuidade e resolver todas as dúvidas
principalmente das mulheres. Mas os homens também têm dúvida, tá, gente? Para você ser feliz, né, Mariana? Exatamente. Gente, eu não consigo imaginar. Olha o empoderamento aí, Não ó. é, sabe? Sim. Porque a gente vive uma época que se fala tanto da liberdade sexual, Sim. entre outras coisas. Então, assim, me deixa, de certa forma, meio chocada de você, como especialista, passar a informação de que muitas mulheres ainda continuam sem saber o que é sentir prazer. Não é? É meio contraditório, não é? Meio estranho, no mínimo. É contraditório, mas é a nossa sociedade patriarcal, bem difícil. machista, a mulher é reprimida, a sexualidade ainda é uma ferramenta de manobra da massa, de manobra sociopolítica. Então, muitas vezes a gente quer, mas não pode, é reprimido, né? Por exemplo, em escolas, quando a gente vai falar de gravidez precoce, né, não planejada, a política que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, até os últimos governos, era de abstinência sexual. E não de um uso de um preservativo, de conversar com o adolescente o que é, o que não é, esclarecer. De orientação, né? De orientação, exatamente. Né? Para que a gente evite uma gravidez, Sim. a gravidez em uma idade. Muitas meninas, né? Sim. Conhecimento é E libertador. se tem conhecimento, se é educado, vai saber Sim. como prevenir. E é científico, gente. Não pode ser tratado como pejorativo, porque é ciência. Desde 1948, Alfred Kinsey é ciência. Viu? Mariana Kiss, muito obrigada. Adoramos as dicas, né? Falar de um assunto que é tão importante, né? Que é saúde. É ciência. E é uma manifestação de amor, de afeto a quem tem filhos. E eu não vou dispensar o camarão não, gente, porque eu gosto de alimentar a alma, tá? Maravilhosa, Não sou musa de escola em 2022, então eu posso. Olha, vai que o convite vem. Gente, adorei. Olha, o nosso programa está encerrando. Eu desejo para vocês um feriadão maravilhoso. Fiquem agora com Kátia Fonseca e o Melhor da Tarde. E amanhã a gente volta. Um beijo, tchau.